reconectando agora. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma Jornada Bíblica, mais uma live da Jornada Bíblica. Deus te abençoe, todos os que estão entrando. Daiane, Maria Elisa, Paulo Grimaldi, Ana Alonso, Carmen Lins. Está tanta gente entrando ao mesmo tempo aqui que eu não estou nem conseguindo ver todos os nomes. Glória a Deus, bom dia a todos, que bom estarmos aqui. Para quem está entrando agora e não estava, acabamos de ter 1 hora de oração das 6 às 7 da manhã, poderosa, profetizamos sobre a tua vida, oramos pela tua casa, pela tua família e por tantas coisas que Deus tem feito e nos abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado por você estar aqui, você está aqui junto comigo, é muito bom nós estarmos juntos, todos que estão entrando, Carla, Diana, Mário Carvalho, Kennedy, Deus abençoe, bom dia, Maria Regina, Marilza está dizendo que está sem som. Será que vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo? Dá um ok aí se a imagem e o som estão bons. Se não estiver, a gente vai ver o que é, senão pode ser o seu mesmo que deu alguma questão aí. Ok? Muitos estão entrando, bastante gente entrando, Tati Calisto, bom dia, Valéria, Deus abençoe, Ayrton Kimura, Deus abençoe, tá bom, o som aqui tá ok, Osana Barros diz que tá ok, Francisco Brito acabou de entrar, ok, ouvindo, então tá bom o som, glória a Deus, pastora Cláudia Kist, Deus te abençoe, olha, temos teólogos aqui conosco hoje, pastora Cláudia, glória a Deus, Dalila, amém, Helena Presley, Deus te abençoe, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. A Verônica Marna já entrou aí, Verônica já entrou. Hoje eu vou falar em castelhano. Buenos dias, Dios te bendiga, mi hermana, mi hermanos. Hoje o bom dia é em castelhano. Próxima live o bom dia e o Deus te abençoe vai ser em alemão. Sabe quem me ajudou? Pastor César Kist, viu, pastora Cláudia? Ele que me ajudou. Então diga buenos dias a todos. Antônio Carlos, Carmen Lins, Carlos Bonorina entrou aqui agora também. Lúcia Regina. A sua esposa também está aí junto, acordou ela para assistir? Kennedy, glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero Kennedy aqui com a gente. Que bom. Que bom. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, pastor Ana Calisto. Também está em alemão. Nós vamos falar em alemão. Bom dia e Deus te abençoe. Não é só o bom dia. Ok? E o Deus te abençoe. Eu já aprendi também. Eu já falei aqui em mandarim, já falei em castelhano, já falei em italiano, já falei em português, vou falar em alemão, vou falar em russo, vou falar em grego, ok? Porque tenho um pezinho na Grécia, para quem não sabe, tenho um ministério na Grécia, quem quiser me acompanhar, vamos lá abençoar a Grécia. Amém? Thaís Estar entrou aqui também, Marilza está com a gente, Isabelle Pasquinelli, glória a Deus. Muitas pessoas já entraram e nós vamos aproveitar, queridos, para dar continuidade aos nossos estudos em hebraico também já peguei, já tenho completo. Deus te abençoe em hebraico, 2 formas de falar Deus te abençoe em hebraico, ok? Amém? Nós falamos de fazer discípulos das nações, precisamos nos preparar para isso, amém? Então, algumas línguas vamos precisar. Queridos, vou só tirar a blusa aqui, porque para mim, eu não sei você, mas para mim já deu calor, e eu acredito que é a unção do Espírito Santo neste lugar. Vamos lá, queridos? Então, para quem ainda não participou, talvez você esteja pela primeira vez na Jornada Bíblica, na live da Jornada Bíblica. Se você está pela primeira vez, escreve aí só para eu saber. Estou participando pela primeira vez aqui de uma live da Jornada Bíblica. Nós temos lives de segunda, quarta e sexta, mais um grupo no Telegram. Se você quiser participar, na bio tem o link para você se inscrever no grupo, ok? E
nós estamos estudando, começamos essa semana a jornada bíblica e ela vai por tempo indeterminado. Na verdade, eu acredito que ela não vai parar mesmo quando voltar a quarentena, vai mudar alguns aspectos, horários, por questões de trabalho, mas nós vamos estar continuando, porque essa jornada, uma jornada bíblica, ela só termina na volta de Cristo, não tem como. Né? A palavra de Deus ela precisa sempre ser aprendida. E nós começamos o tema semanal dessa jornada falando de que muitas vezes a palavra de Deus ela é deturpada. E nós, por desconhecimento, por não buscarmos conhecer a palavra, aprender a palavra, nós podemos o quê? Cair nesse engano e a palavra pode acabar nos levando, a própria palavra sendo deturpada, não sendo conhecida, ela pode nos levar por caminhos de engano e isso é muito perigoso. Vimos como a serpente usou de astúcia para enganar Eva, falando que Deus não tinha falado. Então muitos de nós às vezes falamos o que Deus não falou. Vimos algumas fake news que existem como tradição de que está na Bíblia, mas não está. Até algumas coisas como Deus ter mudado o nome de Saulo para Paulo, Paulo ter caído do cavalo, Elias ter subido numa carruagem de fogo, né? Começa a criar um monte, e aí até versículos que não estão na Bíblia, né? Como versículos como nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita, isso não está na Bíblia, e muita gente fala, e muita gente prega isso, né? Vinde a Deus, Deus disse, vinde a mim como estás, isso não está na Bíblia, e tantos outros, ok? E com isso nós começamos a ver o quanto isso é nocivo e perigoso. E hoje nós vamos ver através de uma passagem bíblica, e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro dos 4 evangelhos, ok? Os evangelhos não estão na Bíblia em ordem cronológica. Sabia disso? Não estão na Bíblia em ordem cronológica. Ele não está o que foi escrito primeiro em relação ao que foi escrito por último. Porém, na ordem bíblica dos livros da Bíblia, Mateus é o primeiro evangelho. E nós vamos ler capítulo 4, versículos de 1 em diante. E nós vamos ver hoje, dentro daquela sequência aqui, da tentação, porque nós vimos que nós somos tentados por aquilo que agrada os nossos olhos, a distorcer a palavra de Deus. E nós vamos ver como é que o inimigo ele tenta. E ele tem 3 etapas de tentação na vida de qualquer pessoa. Ele usa essas mesmas 3 etapas. Você vai perceber que ele usou, que está como está descrito aqui em Mateus capítulo 4, e ele continua usando até os dias de hoje. Então vamos ler esse texto. Para quem não sabe, a minha versão, a versão que eu estou usando aqui na jornada bíblica é a King James, ok? E, segundo perguntaram, qual é a versão da King James? É a King James atualizada, KJA, ok? Atualizada. Vamos lá. Diz assim, Mateus 4, versículo 1. Prestem atenção nisso. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu esplendor. Em outras passagens, com toda a sua glória e riqueza.
e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga glória a Deus pela palavra. Queridos, esse texto aqui, Mateus capítulo 4, que também você vai achar em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 4, que falam, né, os três evangelhos contam a história da tentação de Jesus. Se você for para Jerusalém, eu profetizo que você vai para Jerusalém esse ano. Lá existe o Monte da Tentação, o lugar onde eles, por tradição, acreditam ser o Monte da Tentação. Tem até um monastério bem assim no alto do monte, né? Aonde Jesus foi tentado no deserto. Foi tentado pelo diabo. Por que pelo diabo? Porque vimos quarta-feira em Tiago capítulo 1, versículo 13, que Deus a ninguém tenta e ele também não pode ser tentado por ninguém. Ok? Então, o Espírito levou Jesus ao deserto, mas quem tentou foi o diabo. E quando você lê no livro de Lucas, essa mesma passagem, fala que o diabo durante 40 dias e 40 noites tentou Jesus. Então, não ache que o diabo apareceu só no momento, no final dos 40 dias, e resolveu tentar Jesus. Bom dia, Rubem. Deus abençoe. O Rubem é meu companheiro aqui no quarto assistindo a Jornada Bíblica. Ele falou: pai, me acorda às 7 horas, porque eu quero assistir a Jornada Bíblica. Amém? E aí o que acontece? O Espírito levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. Mas veja que ele ficou 40 dias, 40 noites, sem nada comer, sem nada beber, em condições desfavoráveis, porque, se você não sabe, o deserto da Judéia, o deserto que envolve ali Jerusalém, Israel, ele é um deserto muito quente durante o dia, mas muito frio durante a noite. Tem épocas do ano que chega a fazer mais de 40 graus durante o dia e chega a 5, 6 ou até 0 graus à noite no mesmo dia. Então você imagina o grau de desfalecimento físico que Jesus passou nesses 40 dias sem se alimentar, jejuando, porque dali começaria o ministério de Jesus. E o número 40 na Bíblia, para quem não sabe, fala de ministério. Amém? Então fique atento a esse número na sua vida. E aí o que acontece? Depois de ter jejuado os 40 dias, em que durante os 40 dias o diabo o tentou, no final, em que fisicamente Jesus estava enfraquecido, e não se esqueça que apesar de Jesus ser Deus, ele estava 100% homem, enquanto ele habitou aqui na terra, Jesus começa o quê? A passar muita necessidade física. E ele teve fome. A Bíblia diz que no final dos 40 dias ele teve fome. Imagina, no final dos 40 dias ele teve fome, e a gente, que às vezes jejua 24 horas, quase morre. Faz um jejum de 12 horas, ai meu Deus, não estou mais aguentando. E Jesus, como homem, jejuou fisicamente, jejuou e teve fome. Aí a palavra diz que o tentador aproximou-se. Quem é o tentador? É o diabo. É o tentador, ok? Você vai ver que a palavra fala do diabo, a palavra fala de Satanás, a palavra fala de Belzebu, nomes, ok? E funções específicas a respeito de Lúcifer, da manifestação de Lúcifer. Nós ainda vamos ter na Jornada Bíblica um estudo a respeito desses nomes e por que esses nomes aparecem de formas distintas na Bíblia. É muito interessante isso, mas fica para frente, vai anotando aí os seus desejos de estudo. Ok? E o que a gente vê aqui, pastores, pastor Sérgio Santana, bom dia aqui com a gente também. O que a gente vê aqui em Nazaré? O que a gente vê aqui, Carla Miranda? A gente vê que ele se aproxima e traz o questionamento. Lembra que nós vimos lá que primeiro o diabo questiona, coloca a palavra de Deus, coloca o propósito de Deus em questionamento. O diabo não chega logo de cara acusando, tentando. Não, primeiro ele levanta o quê? O princípio da dúvida.
Todas as vezes em que fomos tentados pelo diabo, você vai perceber que ele trabalha com o princípio da dúvida. E a primeira etapa que ele trabalha aqui na vida de Jesus é segundo, anota isso. Esse estudo aqui você não vai achar em lugar nenhum. Ele trabalha na necessidade pessoal de Jesus. Jesus tinha uma necessidade aqui. O que era? De comer. Ele estava desfalecido. Desfalecido, queridos. E para a medicina daquela época, ninguém sabia o que era aquele mal-estar. Você já reparou? Por exemplo, igual o Covid, aí um vírus, uma gripe, uma virose, aquele mal-estar que dá dor no corpo inteiro, você fica desfalecido, dá aquela sensação que você não vai ter forças. Hoje a gente sabe o que é uma virose, mas naquela época essa sensação física dava a sensação de que iríamos morrer. Tanto que, em outra passagem no livro de Gênesis, Esaú chega do campo da caça e ele encontra com Jacó. E Jacó tinha feito um guisado, uma sopa, uma comida, e aí naquela hora, um caldo ali, e naquela hora Esaú vira para Jacó e diz o seguinte: olha, eu vou me dar comida, porque senão eu vou morrer, eu estou desfalecendo. Era aquele mal-estar, aquele cansaço excessivo que dá aquela sensação que tudo vai parar. E naquela época, sem medicina, para explicar o que é, a pessoa achava que ia morrer, ela precisava comer. E Jesus está nesse exato momento de que se ele não come, naquela fraqueza física, dá aquela sensação que vai, então, morrer. Então Jesus, ele tinha o que ali? Uma necessidade. E todos nós, Glaucus, Rosângela, isso, era uma sopa de lentilha, era um prato de lentilha, era seu Silvio Stahl. A sensação naquela hora é de que Jesus, se ele não comesse, aquele propósito dele ir para a cruz não aconteceria, porque ele ia morrer. E às vezes nós vemos necessidade nas nossas vidas que pode dar a sensação de que se nós não resolvermos ali naquela hora, não vai ter mais jeito, nós precisamos resolver aquilo de qualquer jeito. Então, o diabo primeiro, a primeira etapa da tentação do diabo é em necessidades pessoais. Anota aí, o diabo trabalha no plano físico, em necessidades pessoais no plano físico. E ele levanta um questionamento. Diz aqui, o tentador, né, na maioria das traduções, o diabo, aproximou-se dele, então disse: se tu és o filho de Deus... O que é isso? Questionamento. Ele não diz, olha, você é o filho de Deus. Ele diz, se tu és o filho de Deus. Então ele levanta o quê? O questionamento. Diga, questionamento. Ele levanta o princípio da dúvida. Será mesmo, Jesus, que você é o filho de Deus? Será mesmo que como filho de Deus você teria essa sensação que você está tendo aí de cansaço, de fome, de desfalecimento? E é assim que o diabo trabalha. Ele levanta questionamento. Lembra? Não foi assim que Deus disse para Eva? Se tu és o filho de Deus, então ele lança a semente da dúvida no coração de Jesus. Jesus tinha ali uma necessidade física, fome. Você pode traduzir para os dias de hoje, uma provisão material, uma necessidade de dinheiro, de uma cura física. Nós estamos falando da primeira tentação, plano físico. Plano físico. E aí vem a tentação. 40 dias, queridos, já durava essa dificuldade. Não era. Jesus sentiu fome no final, mas há 40 dias ele tinha necessidade de comer, porque nós precisamos comer todos os dias. Então você percebe nessa hora que essa necessidade de Jesus já durava 40 dias. E muitas vezes nós nos deparamos com necessidades que já vêm durando há um tempo. Uma enfermidade crônica que não é curada, uma dificuldade financeira que não foi sanada, ainda endividamentos que vão se acumulando, e isso começa a gerar dentro de nós até o momento em que a gente sente aquela... Jesus, o momento que a palavra expressa sentiu fome, é que ele já estava sem condições nenhuma. E talvez você hoje, ouvindo essa palavra, fala assim, essa minha situação física, material, do plano físico, já está numa situação de desespero. Se não resolver agora, já era.
É isso que o diabo estava falando. E aí o diabo levanta a primeira semente da dúvida e depois ele vem o quê? Com a confirmação. Lembra lá em Eva? Primeiro, não é isso que Deus disse, não disse, Eva, não, Deus disse isso, que vai morrer. Aí ele vem com a afirmação, não vai morrer. Aqui ele faz a mesma coisa. Olha só, primeiro ele diz assim, isso, Carla, no limite. Primeiro ele diz assim, olha, se é filho de Deus, se tu és o filho de Deus, a dúvida. Aí ele vem com a afirmação, então transforme, diga, manda, afirmação, que essas pedras se tornem pães. Eu vou traduzir isso para vocês agora. O diabo diz assim, como filho de Deus, se tu és o filho de Deus, então como filho de Deus, esse não pode ser o seu testemunho. Você não pode passar fome. Você não pode ter necessidade. Você é filho de Deus. Você serve a Deus. Você conhece a Deus. Como é que você está passando por essa situação? Olha que confronto. Olha que afirmação deturpada para o coração de um filho de Deus. Quantos de nós já caímos nessa lábia, nessa falácia do inimigo, que joga como opressão sobre nós? Ué, se eu sou filho de Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou enfrentando isso? Márcia, por que é que eu estou enfrentando isso? Germano, por que é que eu estou enfrentando isso? Luciene, por que é que eu estou enfrentando isso? Se eu sou filho de Deus, olha a astúcia. Olha aí, questionamento seguido de afirmação. Manda que essas pedras, ou seja, esse não pode ser o seu testemunho. Resolve isso agora. Resolve isso nesse momento. Resolve isso, você não precisa mais passar por isso, porque você é filho de Deus. Queridos, desculpa, mas aonde é que está na Bíblia que porque nós somos filhos de Deus, nós não precisamos passar por certas situações? Pelo contrário, é passando por certas situações que nós provamos em fé que somos filhos de Deus. Então, somos oprimidos muitas vezes pelo mal, tentados pelo mal, a darmos o jeito logo para resolver aquela situação, porque nós como filhos de Deus não podemos passar por aquilo. É a mesma coisa que um pai impede um filho de ter um desafio pessoal porque quer proteger e cuidar o filho. Eu quero te dizer que Deus quer te proteger e cuidar de você. E o cuidado dele é tão excelente que vai permitir que você passe por certas situações para que a tua fé e a tua confiança sejam fortalecidas. Amém? Amém? Quantos estão entendendo? Quantos podem se expressar aí e dizer, eu estou entendendo, eu recebo? Em nome de Jesus. Então, a primeira forma de tentação é no plano físico. É no plano mais simples que tem. Mas que mexe muito com a gente, porque vivemos, somos de carne e osso, estamos envolvidos nesse plano físico. E aí vem a resposta de Jesus. E Jesus diz assim, como é que eu vou vencer isso? Ou Jesus está nos ensinando, como é que nós vamos vencer isso? Nós vencemos a tentação no plano físico, confiando nas promessas de Deus. E aí a resposta é dada na palavra. Jesus diz assim, está escrito. Olha, está escrito, está na Tanakh. Se você pegar na Bíblia judaica, diz, está na Tanakh. Está nos escritos que Deus deixou para nós. Nos ensinamentos que Deus deixou para nós. E aí ele cita a palavra de Deus, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, no livro de Devarim, em hebraico, Deuteronômio em hebraico, Devarim, na verdade, né? Devarim, em hebraico, que diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Ou seja, a vida de Deus tem mais sustento na promessa e na palavra que Deus deixou para nós do que no suprimento das necessidades físicas, no suprimento do dia a dia. Ok? O que Jesus sabia? Aquilo que nós já estudamos essa semana. E se você não pegou os estudos essa semana, nós temos um grupo no Telegram onde todos os estudos estão postados lá. Todas as lives estão postadas lá. Onde Jesus
onde a gente aprendeu que Jesus falou assim, vocês erram porque não conhecem a palavra e não conhecem o poder de Deus. Jesus sabia que a palavra era conhecimento e poder. Então ele disse, há mais poder na palavra para me sustentar do que no pão que você está me oferecendo. E nós precisamos dizer isso para os desafios do plano físico. Há mais poder na palavra do que nesse sintoma de enfermidade que eu estou vivendo hoje. Amém? Obrigado, meu amor. Ó, o chá hoje é numa caneca que eu trouxe de Jerusalém. Jerusalém, cidade do grande rei. Amém? Presta atenção. Há mais conhecimento e poder na palavra e na promessa de Deus do que no sintoma da enfermidade. Há mais conhecimento e poder na palavra de Deus do que no meu extrato bancário. É isso que Deus está falando nessa manhã conosco. Quantos recebem? Que lindo que Deus está falando aqui conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. A resposta foi dada na palavra. Essa passagem de Deuteronômio 8, versículo 3, anota aí, depois você lê lá no livro de Devarim, Deuteronômio. Quem citou isso pela primeira vez foi Moisés. E Moisés está dizendo assim, olha, vocês ficam aí dependendo do pão, reclamando que não tem pão, reclamando que não tem comida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ficam contendendo com Deus porque não tem isso, porque não tem aquilo. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. Amém? Deus deixou uma palavra, e essa palavra é promessa, e essa promessa, uma vez declarada, liberada, ela anula toda tentação no plano físico. Toda tentação no plano físico, amém? Quantos estão entendendo? Então, primeira etapa da tentação, plano físico, Jesus venceu como homem. Lembra que ele foi levado como homem ao deserto. Ele não estava dormindo na casa dele e teve um sonho de tentação no deserto. Ele foi levado a andar 40 dias e 40 noites, a circundar aquele deserto, a se consagrar a Deus. Queridos, deserto é tempo de consagração a Deus, é tempo de aprendizado a Deus. Amém? Mas vamos para frente. Hoje nós não vamos falar do deserto, nós vamos falar das tentações. Nós estamos encerrando as lives, as 3 lives dessa semana falando das tentações. Aí o diabo vai para a segunda etapa. A primeira foi necessidade pessoal. Segunda etapa, satisfação pessoal. O diabo tenta na necessidade, mas ele também tenta na satisfação, no ego. Aí entra no plano da alma. Ele sai do plano físico, e eu posso te falar uma coisa, a tentação mais simples de vencer é no plano físico. É no plano físico. Às vezes a gente fala, meu Deus, que dificuldade financeira, dificuldade disso, dificuldade daquilo. Queridos, satisfação pessoal, ego, alma. Ele começa com o mesmo questionamento. Ele vira de novo e diz assim, tá aí ó, versículo 6. E aí a palavra aqui na tradução da King James, ele diz assim, então o diabo, versículo 5, conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Presta atenção. Olha, as palavras elas são claras. A primeira, ele disse. A segunda, ele desafia. Por quê? Porque as tentações na alma são um desafio para nós. O plano físico, você dá decretos. O plano na alma necessita de conversão genuína. Precisa de mudança interna. De reflexão e mudança. Então, veja só. Ele diz assim, desafiou-lhe, se tu és o filho de Deus, aí a segunda etapa ele começa de novo, fortalecendo o conceito da dúvida. Se tu és o filho de Deus, você vai ver que na terceira etapa ele já não fala mais isso. Já vamos falar. Então na primeira, se tu és o filho de Deus, manda, e ele afirma que essas pedras se tornem pão. Jesus lembra da promessa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra está escrito, e essa palavra confronta o diabo perde força
no plano físico. E aí ele vai para o plano emocional. E aí ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Ele leva Jesus no pináculo do templo. O pináculo, para quem não sabe, é a parte mais alta do templo, a que ficava dentro do telhado do templo, perto do Santo dos Santos, a parte que era mais visível para quem estava no pátio. Quando você for para Jerusalém esse ano, em nome de Jesus, você vai lá no templo. Hoje não existe mais o templo, existe só o muro ocidental, a parte que sobrou, e é exatamente desse lado ocidente aonde ficava o pináculo, o lado mais alto, que para o lado de dentro dava 60 metros e para o lado de fora 150 metros. Então é um lugar muito alto. Se alguém se jogasse dali, certamente morreria, ok? E o que a gente vê nessa hora? Que o diabo leva Jesus até ali, coloca ele ali em espírito, ele tem aquela visão espiritual, e ele diz: atira-te daqui agora. E aí o diabo, que viu que Jesus tinha conhecimento da palavra, que não seria facilmente enganado com qualquer tentação, porque nós estamos nessa jornada, e estamos ouvindo essa semana que quem tem conhecimento da palavra não cai em qualquer engano, não cai em qualquer deturpação, não cai em qualquer mentira. E aí ele diz assim: bom, Jesus tem conhecimento da palavra, então agora eu vou tentar ele com a palavra, eu vou deturpar a palavra. E ele diz assim, versículo 6, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as tuas mãos te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. E agora? Jesus, está escrito ao teu respeito. Está escrito na palavra. Então, se você obedecer porque está escrito na palavra, não vai acontecer nada. Agora, por que o diabo queria que Jesus se jogasse dali? Porque naquele lugar, o pátio era lotado de sacerdotes. O acesso era lotado de judeus. O acesso ao pátio do templo tinha os judeus. O acesso ao pátio interno, onde ficava já a entrada para o Santo dos Santos, era lotado de sacerdotes e levitas. Se Jesus tem um efeito, uma experiência sobrenatural, você imagina um homem se jogando. Aí aparecem anjos nesse momento. Tomam aquele homem e não deixam mal nenhum acontecer. Você imagina o quanto a notoriedade de Jesus seria exposta? E principalmente para as autoridades religiosas da época, que se Jesus fosse aprovado como Messias pelas autoridades religiosas, olha isso, ele seria aprovado por todos. Por que Jesus sofreu? Desculpa, eu estou com uma coceira aqui nessa manhã no nariz. Por que Jesus ele foi tão perseguido? Porque as autoridades religiosas o perseguiram. O povo estava aceitando, mas as autoridades não. Então o diabo, sabendo disso, ele fala assim: bom, Jesus, você se jogando aqui, as autoridades vão ver e vão te aceitar como Messias. Você vai ficar conhecido, você vai ter fama, você vai ficar, você vai ter benefícios com essa experiência sobrenatural, porque está escrito, está lá no Salmo 91, Jesus, está lá no Terrilim, que é Salmos em hebraico, está lá escrito, Terrilim 91, se Deus dará ordem aos teus anjos para que sustentes pelas mãos e você não tropece em nenhuma pedra. Está escrito isso ou não está? Sim ou não? Escreve aí. Está escrito no Salmo 91 ou não? Vamos lá. Ih, ninguém escreveu. Sim, João. Está escrito isso no Salmo 91, Carmen? O pessoal está falando que sim. Está. Mas não está escrito desse jeito. Está escrito assim. Preste bem atenção. Aos seus anjos Deus dará ordem ao seu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos.
eles te sustentarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Ou seja, está escrito, mas não, obrigado, meu amor, Deus, meu Deus, como é bom ter uma auxiliadora que lhe seja idônea. Te amo, meu amor. Pronto, agora acho que não vai coçar mais. Está escrito, mas não dessa forma. Está escrito em todos os seus caminhos. Não está escrito, olha, pode se jogar de qualquer lugar, pode fazer o que você quiser. Não. O Salmo 91 diz que aquele que trilha o caminho do Senhor, que está caminhando com o Senhor, que está junto com o Senhor, esse será sustentado pelos anjos. Anjos acamparão ao redor deles em nome de Jesus. Olha quem está aqui, ó. Veio dizer bom dia. Então o que nós precisamos entender? Que Deus dá ordem aos anjos, quem anda no caminho, quem se mantém no caminho. E o diabo queria justamente desvirtuar Jesus daquele caminho. Então ele dá uma alteradinha na palavra, ele tira uma pequena frase da palavra para tentar iludir Jesus, ok? Para tentar que o Jesus incorresse no erro da interpretação da palavra. Pegadinha terrível, exatamente, Lucélia. Pegadinha. Se Jesus errasse na interpretação e cometesse aquele pecado, anularia o plano. Porque todo o processo do diabo era anular o plano, o propósito final na vida de Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Tiago 1,13, que nós lemos na quarta-feira. A Deus ninguém tenta. Ninguém tentará o Senhor teu Deus. Não tentarás. Ele vai novamente lá no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, e diz assim, não ponham, lá está escrito assim, não ponham a Deus à prova como vocês fizeram em Massá. Massá foi uma das cidades, né, um dos locais que o povo passou quando saiu do Egito para o deserto, e lá eles contenderam com Moisés por causa de água. Eles tentaram a Deus por causa de água, e Moisés confronta ele e fala assim, ó, não façam isso, não tentem a Deus como vocês fizeram em Massá. E Jesus lembra dessa palavra e diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, para que algo aconteça antes do tempo. Queridos, Jesus seria conhecido, Jesus seria notório, o ministério de Jesus seria ampliado, mas não era daquele jeito e naquele momento. O que o diabo estava querendo tentar fazer, estava tentando fazer, o tentador, ele estava tentando fazer com que Jesus antecipasse o projeto de Deus, antecipasse o propósito de Deus. Frases que muitos cristãos dizem assim, se Deus não fizer, se encaixa aqui. Deus tem que fazer. O Senhor só tem amanhã, até amanhã, se não for amanhã não tem mais jeito. Ou, eu vou fazer, depois Deus respalda. É esse tipo de tentação que o diabo trabalha no plano da alma. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Trabalha no plano da alma. Deus, exatamente, João, Deus não é obrigado a fazer nada. Não tem como eu vou me jogar daqui e Deus vai me sustentar, porque todo mundo vai ver que Deus é comigo. Eu vou comprar esse carro aqui, mesmo fora das minhas condições, e Deus vai pagar as prestações para todo mundo ver que Deus é comigo. Queridos, isso é um engano. É uma tentação na alma que trabalha no lado da fama, do orgulho, da soberba, do status. Vem trabalhar o plano emocional. Ah, mas se eu sou filho de Deus, eu tenho direitos. Sim, você tem direitos. Mas nós não podemos achar que Deus vai fazer porque nós queremos que Ele faça. Colocar Deus contra a parede, como estão escrevendo aqui. Exatamente, isso é muito perigoso. E eu posso te falar, esse é um desafio para a nossa alma. Nós somos tentados diariamente a isso.
Sempre da mesma forma. Se tu és filho de Deus, então não pode passar fome. Se tu és filho de Deus, então tem que ter isso. Se tu és filho de Deus, então tem que ter aquilo. Se é filho da promessa. E aí vem aquela tentação, travestido de palavra, travestido de ensinamento, travestido de escritura. E vai enganando, e vai iludindo. É muito desafiador. Então o diabo desafiou Jesus. Mas como é que Jesus disse? Está na Tanakh, está nas Escrituras, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Voltamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante, a Deus ninguém tenta. Amém? Amém? Quantos estão recebendo, quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui, nessa manhã, nessa live tão poderosa? Queridos, Deus está nos dando estratégias e nos revelando a forma como o diabo tenta, através de conhecimento bíblico. Isso é o que está na Bíblia. Esse conhecimento nessa jornada que nós estamos adquirindo, que vai trazer para uma forma prática, porque entenda uma coisa, essa jornada bíblica não é para nos tornar teólogos. Na verdade, os ensinos aqui nem têm veia teológica. O meu propósito aqui não é ter uma veia teológica. Eu não estou aqui compartilhando o que eu acho, a minha interpretação. Nós estamos simplesmente lendo o que está escrito e buscando referências daquilo que completa o que está escrito. O nosso propósito aqui é trazer o que está escrito para uma vida prática, que nos transforme e nos faça influenciadores. Queridos, você vai poder, você que faz discípulos, se você é numa igreja de discipulado, ou você que pastoreia, ou você que ajuda vidas, ensina numa escola bíblica dominical, queridos, a capacitação que nós estamos recebendo aqui, o que nós estamos recebendo aqui é para que a gente possa influenciar, você possa ensinar os seus discípulos como é que o diabo tenta. Como é que o diabo tenta? Muitos de nós não tínhamos noção, até essa manhã, como eram as estratégias e a sequência do diabo. Ele sempre começa no plano físico, pode reparar. E aí quando no plano físico a gente resiste, ele vai para o plano emocional. Porque as emoções dependem de cura, as emoções dependem de ser livre de traumas, as emoções dependem de ser livres de complexos. Então ele vem trabalhar nesse plano emocional. E Jesus resistiu também no plano emocional. Através do quê? Da palavra. A resposta de Jesus foi na palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? E aí ele vai para uma terceira etapa da tentação. Ele vai trabalhar na autoridade pessoal. Ele trabalhou na necessidade pessoal. Ele trabalhou na satisfação pessoal, ego, soberba, orgulho, fama, vaidade. E aí ele vem agora e trabalha na autoridade pessoal, que é plano espiritual. Toda autoridade, todo governo nessa terra só existe porque Deus permite. Anote isso. Anote isso. Se você pegar no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, lá tem um debate entre Jesus e Pôncio Pilatos, quando Jesus está sendo entregue para Pôncio Pilatos pelas autoridades judaicas, porque na lei judaica não podia ter morte, pena de morte, então eles falaram, se a gente entregar para Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos, como romano, decreta a morte dele, porque o romano não tinha problema. Pena de morte é o que não faltava, era crucificação, era degolado, era traspassado por espadas, ok. Aí veja só, e Jesus João e Pôncio Pilatos estavam lá debatendo. Aí Pôncio Pilatos diz assim para Jesus, olha isso, você não sabia que eu tenho autoridade para te prender ou para te libertar? E aí Jesus responde assim para ele, se você tem alguma autoridade aqui nessa terra, é porque do céu lhe foi dada. Porque senão você não tinha nada sobre mim. Queridos, vocês ouviram isso? Isso me deixa perplexo do quanto a gente ainda não conhece nada a respeito do mundo espiritual. Essa é a resposta que Jesus dá para Pôncio Pilatos.
Então o que a gente entende? Que toda autoridade, todo governo, ele parte, presta atenção nisso, ele parte de um governo, de uma autorização, de uma legalidade dada por Deus. Então, se o presidente é o Jair Bolsonaro, Deus permitiu. E se o governador é o João Dória, Deus permitiu. E se o próximo presidente for fulano ou ciclano, é porque Deus permitiu. E Deus tem propósito em tudo, nada ele faz por acaso, ok? E aí, presta bem atenção, aqui, nessa terceira parte, versículo 8, tornou o diabo a levá-lo, ou seja, foi para outro lugar. Agora para um monte muito alto, ou seja, quis dar aquela sensação de poder, quis dar aquela sensação de governo, aquela sensação de autoridade, um lugar muito alto. Você sabe que as igrejas católicas todas foram construídas no começo, na época, foram construídas em cima de montes, em lugares altos. Para quê? Para ostentar autoridade, para mostrar poder. Mas quando a gente estudar sobre o catolicismo romano, que é uma das etapas da jornada bíblica, a gente vai falar sobre isso, ok? Fique firme nessa jornada. Quantos vão ficar firmes até o final? Quantos fazem aqui um compromisso público que vão ficar firmes até o fim? Essa jornada linda que nós estamos trilhando, amém? E aí diz assim, leva para ele para um lugar muito alto e mostra-lhe ali todos os reinos do mundo com o seu esplendor, com a sua glória, com as suas riquezas. E propôs a Jesus. Primeiro, questionamento. Segundo, questionamento. Terceiro, proposta. Proposta. No plano espiritual, o diabo trabalha com propostas. No plano físico, com engano. No plano com enganos e afirmações. No plano da alma, com enganos e afirmações. Só que quando chega no plano do espírito, é proposta. Ele propõe para Jesus. Tudo te darei. Tudo te darei. Ok? Presta atenção nisso. Tudo te darei. Governo, autoridade, tudo sobre tudo, sendo que isso já era o plano original de Deus. Se você for lá no livro de Gênesis capítulo 1, 28, você vai ver que esse plano de governo já tinha sido dado. Já tinha sido dado, ok? E aí ele levanta essa questão, essa proposta. Tudo te darei. Ele tenta mexer. Lógico que a alma está inserida nisso, mas isso tem um plano muito mais espiritual que é na ganância, no domínio do homem. Tudo te darei. A minha pergunta para você, rapidamente aqui, porque pelo que eu estou vendo aqui, nós só temos mais 13 minutos dessa live. Tudo te darei. O diabo tinha tudo aquilo para dar para Jesus, sim ou não? Responde enquanto eu tomo meu chazinho na caneca de Jerusalém. Tinha, Rubem? O diabo podia dar tudo aquilo para Jesus? Era verdade tudo aquilo que ele estava prometendo para Jesus? Tudo, todo esplendor, toda a glória dos reinos eu te darei. O diabo podia dar isso para Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Ele podia ou não podia? Era dele ou não? Aqui, Valéria disse que não, Nazaré errou na digitação, não dá para saber se era Naz ou não. Não, o diabo não podia, ele estava enganando Jesus, ele estava mentindo novamente. Sim ou não? E aí? Tinha. Sim. Alguns disseram sim, outros não, mas a verdade sim. Aqui ele estava falando a verdade. Tudo eu te darei. Por que o diabo tinha? Porque o homem que recebeu o governo sobre todas essas coisas, perdeu o governo quando pecou. E o governo foi usurpado, foi para as mãos do diabo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Quando o homem pecou, o mundo morreu no maligno. Jaz quer dizer, está sepultado no maligno. E o diabo tomou a chave da autoridade. Por isso que quando Jesus morre, ele fica 3 dias sepultado e ele vai diante do inimigo e toma de volta a chave de autoridade e devolve para o homem. Mateus 28, 19 diz, toda autoridade me foi devolvida, me foi constituída e eu agora te dou essa autoridade, por isso vá, faça discípulos. Uau!
Uau, vocês estão entendendo? Ele tinha essa autoridade. O mundo, a glória, por isso que quem faz pacto com o diabo enriquece. Não prospera, mas enriquece, isso é real. Quem vende a alma para o inimigo, quem vende a alma para o diabo prospera, enriquece. Vocês estão compreendendo? Ele tinha. Então, veja só que ele não está trabalhando agora no engano, mas ele está trabalhando na proposta. Que proposta? Dá para Jesus aquilo que já era dele. Só que ele diz assim: tudo te darei, se prostrado me adorar. Ou seja, ele queria que Jesus negasse a si mesmo. Jesus, se prostrado adorasse a ele, Jesus estaria negando a sua essência como filho de Deus. E se ele negasse a sua essência ali, o plano de Deus seria falido naquela hora. E o diabo vai querer trabalhar no nosso espírito, vai querer incomodar o nosso espírito para que a gente negue a nossa essência, quebrando princípios, quebrando mandamentos. No livro de de Shemot, que é o de Êxodo, capítulo 34, versículo 14 diz: só a Deus se dá adoração. Só Ele deve ser adorado. E essa é a resposta de Jesus. Aqui o diabo não questiona se tu és o Filho de Deus. Aqui ele tenta anular, fazer com que Jesus negue a filiação dele em Deus, quebrando um princípio, quebrando um mandamento. Só adorarás a Deus e a Ele dará cultos. Sabe como é que o diabo trabalha? Tentando fazer com que quebramos princípio, porque todas as vezes que quebramos um princípio, negamos a nossa filiação em Deus. E planos são frustrados. Olha que profundo e ao mesmo tempo que tremendo isso, queridos. Que ensino Deus está nos dando aqui nessa manhã. Mas Jesus responde na Tanakh, nas Escrituras. Está escrito, só a Deus. E ele diz: eu não vou negar a minha essência como filho de Deus. E aí depois, no plano de fazer discípulos, Jesus vem diante dos 12 dele, vem diante dos que o seguiam e diz assim: se você quiser me seguir, se você quiser se tornar filho de Deus, negue-se a si mesmo. Nessa hora ele anula a tentação do inimigo no plano espiritual. Então todos aqueles que estão em Cristo, firmados em Cristo, têm anulado a tentação no plano espiritual. E aí ele vira e diz assim: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o inimigo vai começar agindo pela carne, pelo plano físico. Olha como a Bíblia é perfeita, ela se completa. Olha como tudo tem a ver. Se alguém um dia falar para você a Bíblia não tem a ver, as coisas são jogadas, são palavras dispersas, você fala: não, a Bíblia se completa porque eu conheço a Bíblia, porque eu ando na Bíblia, porque eu faço uma jornada bíblica e porque a palavra me sustenta. Amém? Quantos estão recebendo? Quantos estão entendendo? E aí na palavra ele diz: adoração só a Deus. Está escrito. As 3 vezes Jesus não responde a interpretação dele, as 3 vezes Jesus não responde o que ele acha, as 3 vezes Jesus não responde o que ele imagina, o que ele gostaria que fosse. As 3 vezes Jesus responde com conhecimento. Olha, presta atenção, não é com revelação, a revelação Deus está nos dando aqui hoje, mas com conhecimento. Por isso a Bíblia deve ser lido como história, como conhecimento e como revelação. Amém? E hoje Deus, Ele nos dá esses três entendimentos, 3 conhecimentos de como o diabo tem tentado o homem, desde o princípio, desde o início, sempre tentando levar o homem para que... Agora, o que o diabo não entendeu e que ele não sabe? Porque ele é desprovido de tanta coisa. Ele é astuto, ele é maligno, mas por que ele não entendeu? O que ele não entende? Que Jesus já tinha negado a si mesmo. Quando ele saiu da glória para viver como homem, Jesus se esvaziou. Jesus se despojou.
E aquilo já tinha se cumprido. Não tinha como se cumprir de novo. Estava escrito, estava cumprido. Então, deixa eu te entender, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele cria, mas ele não tem poder diante da palavra. Por isso precisamos conhecer a palavra. Amém? Entenda que nessa última, eu só quero colocar, já estamos terminando o nosso tempo, eu só quero colocar aqui, a resposta de Jesus foi assim: ordenou-lhe então Jesus. Quando Jesus resistiu as 3 vezes, isso deu autoridade para Jesus. E aí Jesus diz assim, então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás. E aqui não fala mais diabo. Não fala mais o diabo, que quer dizer o tentador, pai da mentira. Mas ele fala, vai-te, Satanás. E por que ele fala Satanás aqui nessa hora? Porque Satanás é o acusador. No plano espiritual, o acusador tenta nos oprimir. Nos oprimir. Ele tentou oprimir Jesus no Getsemane. Ele tentou oprimir Jesus no deserto. Mas Jesus, em todo o tempo, permaneceu na palavra. E depois que ele respondeu na Tanakh, nas Escrituras, a Bíblia diz que o diabo deixou, no livro de Lucas diz que o deixou até momento oportuno. Isso quer dizer que novas tentações viriam. E eu, infelizmente, tenho que te dizer isso para você, novas tentações virão. Mas você não está mais desconhecedor dos princípios que a palavra te dá para resistir. E se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Assim o diabo deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. E tudo que Jesus necessitava no plano físico, porque os anjos trouxeram provisão, no plano emocional, porque veio conforto, e no plano espiritual, porque o propósito não morreu, não acabou naquele dia. Amém? E eu quero te abençoar no plano físico, emocional e espiritual, com resistência as investidas do maligno, porque Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai trabalhar por você, mas você vai decidir, com conhecimento, sabedoria e revelação, resistir ao mal em nome de Jesus. Só quem recebe e concorda, diga amém, eu recebo. Aleluia. Meu Deus, hein? Que jornada é essa? Queridos, como eu falei hoje, mas foi lá no começo da oração. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós ainda não decolamos na jornada. A jornada ainda não começou. Nós estamos dentro do navio, do carro. Conforme você pensa fazer do avião, conforme fazer sua jornada, ainda recebendo as instruções da jornada. Tá? Isso aqui que nós estamos recebendo as instruções. Porque eu sei que a bênção que vai ser essa jornada nas nossas vidas, e muitos vão ser tentados a desistir. Só que aqui Deus já te mostrou como é que você vai suportar qualquer tentação, até mesmo em desistir, e continuar firme. Amém? E não só continuar firme, quanto influenciar pessoas também, em nome de Jesus. Então, não decolamos ainda. Sabe aquela televisãozinha? Antigamente era a voz e as aeromoças fazendo lá, agora é os filminhos dentro do avião. Tá passando o filminho falando quais são as regras importantes dessa jornada. O que nós recebemos essa semana ainda é apenas a postura que precisamos ter durante essa jornada. Para não sermos iludidos, enganados por interpretações, por vãs doutrinas, por falácias do inimigo. Nem começamos. Então, se as instruções são essas, imagina o que vai ser essa jornada em nome de Jesus. E você, como eu falei, o propósito dessa jornada é gerar influência através do reino. Então, tome como desafio pessoal trazer alguém para essa jornada. Amanhã, presta atenção, amanhã às 7 horas, sábado, você viu que ontem lá no grupo eu mandei participe do grupo, tá? Entre no grupo pelo menos uma vez por dia para ver o que está acontecendo. Você não precisa ficar lá toda hora respondendo, participando de tudo. Eu vou abrir o grupo agora, mas você vai ver que lá no grupo eu coloquei lá o cronograma. E amanhã, às 7 horas, nós teremos imersão, 2 horas aqui pelo Instagram. 2 horas. E amanhã, queridos,
nós vamos ver o que agrada e o que não agrada a Deus e o que pode nos influenciar, até mesmo a nossa profissão em desagradar a Deus. Ó, eu se você não perdia. Beijo, amo sua vida, Deus abençoe!